pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais um dia com vocês, professor Rafael de Oliveira, para a gente dar continuidade aos nossos estudos. O Natal está chegando, dia 14 de dezembro. Então, veja, pessoal, vamos aproveitar para dar uma descansadinha nessa época, ficar com a família, mas a gente não pode parar 100%, né, pessoal? A gente tem que continuar aí mais ou menos aquela coisa. Um olho no peixe, olho no gato, né? Vamos dar uma descansada, mas vamos continuar aí no nosso ritmo. Vários editais novos estão chegando na praça e a gente precisa estar focado aí para o que vem, o ano que vem, né? Então, nós temos aí concurso da Polícia Civil de Pernambuco, nós temos concursos do TSE unificado e outros concursos aí que estão a caminho. Então, eu peço aí a atenção de vocês para que a gente possa aí, continuar estudando sem perder aí o foco aí das nossas provas. Bom, mas é claro que a gente também tem que cuidar, a gente tem que cuidar da nossa vida pessoal também, né? Ninguém vai estudar dia 24, dia de Natal, na véspera do Natal. Então, tudo é aquela que eu sempre falo, né? Eu não sou coaching, eu não sou mentor, mas as pessoas perguntam para mim, olha, eu digo que a frequência de estudo é algo muito importante. Então, você precisa ter essa frequência de estudo para alcançar o objetivo aí que você queira. Então, se você estudou dia 24 durante o dia, um pouco, 3 horas, pessoal, tá bom demais. Né? Encerra aí na hora do almoço e vai curtir a sua família no outro dia, depois da ceia, né? Aquela ressaca da ceia, né? Aquela comida de ontem, né? Aquele esquentado de ontem, normal, toda a família é assim. E aí você vai estudar à tarde. Tá? É isso aí. Beleza? Então, hoje nós vamos resolver mais algumas questões de direito penal da Banca CESP. Eu trouxe questões nível alto, tá? Trouxe questões aí de procurador, de delegado. Então, assim, costumo dizer, nas minhas aulas a gente vai pelo excesso mesmo, tá, pessoal? É importante que a gente mantenha um nível alto aí das questões. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos dar uma olhada então. Tá aí, ó. Então, dá uma olhada aí, direito penal para a Polícia Civil de Pernambuco. Vamos lá, então, vamos começando aqui. Questão de número 1. Só um minutinho. Aí, questão de número 1, uma questão da banca Sebrasp, a nossa banca, né? Que ganhou a licitação aí para a nossa prova. Acerca dos crimes em espécie, assinale a opção correta com base na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, nada melhor do que a gente começar a estudar a Banca CESP por umas jurisprudências, né, pessoal? A Banca CESP, ela é famosa mundialmente por conhecer jurisprudências. Nós temos que conhecer as jurisprudências do STF e do STJ. Não tem para onde correr. Tudo bem? Então vamos lá. Letra A. Pratica o crime de desobediência o condutor do veículo que se recusa a acatar a ordem de parada emitida por uma autoridade durante uma ação de policiamento ostensivo. Olha, isso que faz toda a diferença. Eram polícias lá, né? Cujo propósito é prevenir e reprimir crimes. Tá? Bom, então, isso aí é ou não é crime, tá, pessoal? Nós estamos lá diante de uma blitz policial, né? Uma blitz policial. Ficou feio isso aqui, pessoal. Olha o toque aqui do professor falando alto, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Então, olha só, é uma blitz policial, tá? Um policiamento ostensivo. E aí eu quero saber se isso é ou não é crime, tá? Configura sim, tá? Já é o nosso gabarito desde já, tá? O STJ vai entender que a desobediência à ordem de parada, mas cuidado, emitido pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou até mesmo por policiais ou outros agentes públicos, veja, cuidado, quando eles estiverem no exercício das atividades relacionadas ao trânsito,
Isso não constitui desobediência. Isso é uma coisa. Pois, por quê? Qual que é o entendimento, pessoal? Pois já existe uma sanção administrativa específica no Código de Trânsito Brasileiro. Então, ele não poderia responder por desobediência e, mesmo assim, ser infração de trânsito. Nós estamos falando de uma abordagem de trânsito, o qual não estabelece a possibilidade de acumulação de sanção penal. Por outro lado, quando a ordem de parada não é dirigida à autoridade de trânsito, e nem por seus agentes, mas assim por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, vou colocar aqui para vocês, olha só. Os policiais estão lá em atividade ostensiva, destinadas à prevenção e repressão de crimes, aí sim nós vamos ter crime. Conseguem ver a diferença? Uma blitz de trânsito e uma blitz, policial. Nós só vamos ter, então, quando nós estivermos diante de uma blitz policial. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos voltar lá então para a questão, já é o nosso gabarito. Pratica o crime de desobediência nesse caso, tá certo. Bom, letra B, e aqui é um crime que pode cair para vocês, crimes de falsidade, né? Falsidade, olha só. Inserir informação falsa em currículo Lattes, né? Não sei se vocês sabem o que é o currículo Lattes, existe uma plataforma oficial, para você fazer o seu currículo. Tá? Se eu insiro uma informação lá, vamos supor que eu não sou especialista em inglês, mas eu coloco lá que eu sou especialista em inglês. Bom, isso configura falsidade ideológica? Chegou essa questão na STJ e a resposta foi que não, pessoal. Não configura falsidade ideológica nesse caso. Tá? Cuidado. Beleza. Letra C. O fato de as vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime e o local de sua ocorrência são circunstâncias irrelevantes para a incidência da majorante do crime noturno do crime de furto. Então, a gente sabe que o crime de furto ele pode ser majorado, né? Veja aí na questão noturna, né? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, esse crime de furto é indiferente o fato das vítimas estarem dormindo ou não? Né? É um tema interessante, né? Discutia-se aí se nós estávamos diante ou não de um crime de furto nesse caso. Furto, se era ou não essa questão. Né? E veja, o STJ decidiu que não é indiferente, pessoal. Não é indiferente, faz toda a diferença aí o fato das vítimas estarem dormindo ou não, tá? Então, cuidado com essa questão. Essa questão também, ela encontra-se equivocada. Tudo bem? Letra D, configura o crime de estelionato. Estelionato, a conduta do funcionário de empresa, a qual conspira com outro indivíduo para que esse simule um assalto ao empregado com arma de fogo e, dessa forma, leve o dinheiro. Pessoal, isso é estelionato? Pergunto para vocês, né? A questão aí também é equivocada. Não configura aí o delito de estelionato nesse caso, tá, pessoal? Cuidado aí também com essa questão. Bom, outra aqui, ó. Letra E. A conduta de submeter-se à vacinação contra a Covid-19 em lugar 19, Covid-19 em local diverso do agendado, né? Foi o caso lá, se eu não me engano, do Wesley Safadão, né, pessoal? Essa conduta, ela constitui crime contra a administração pública, pessoal?
né? E chegou-se à conclusão que também não se configura crime nesse caso. Tudo bem? Beleza? Então, essa era aí as questões, tá? O nosso gabarito aí realmente é a letra A. A letra A nesse caso. Beleza? Tudo bem? A gente pode seguir, tá? Eu queria, então, ir aí para uma próxima questão. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, só um minutinho que eu queria conversar com vocês aqui, ainda sobre essa questão, tá? Detalhe, a questão aí, olha a letra C, né? Que ele fala aí, qualificadora do repouso do crime de furto. Aqui nós temos um erro técnico, tá, pessoal? Não se trata de qualificadora, que é uma majorante, tá? Cuidado, isso aqui está errado. Ó. Tecnicamente, eu poderia marcar como errado isso aqui. Não é qualificadora, é majorante. Isso aqui está errado, tá? E além disso, cuidado, tá? Artigo 155, parágrafo 1º. Se o furto é praticado durante o repouso noturno, a pena vai ser aumentada de 1/3, a gente já sabe disso. E aí eu pergunto para vocês, quando que se dá esse repouso noturno? O período em que a população se recolhe para descansar. Mas veja, o Brasil é um país muito grande, então nós vamos ter diferenças nisso. Então nós temos que analisar o caso concreto. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego e tranquilidade no período da noite. Caso que, em razão da diminuição ou precariedade da vigilância dos bens, ou ainda da menor capacidade da vítima, facilita-se a concretização do crime. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem dormindo ou não no momento do crime ou de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência ou veículos, bastando que o furto ocorra em situação de repouso. Então veja que essa parte de dizer que é irrelevante, ela está correta, mas o problema é que ela chama aí de qualificadora do repouso noturno, tá? A gente precisa tomar muito cuidado com essas diferenças. Majorante é uma coisa, qualificadora é outra. Letra D, né, que chamava de estelionato, essa conduta aí, tá? Aliás, configura o crime de roubo, a letra D, ó. Aqui é roubo, tá? Aqui é roubo, não é estelionato. Informativo 980 do Supremo. Configura o crime de roubo e não estelionato a conduta do funcionário de uma empresa que combina com outro indivíduo para que esse simule que está assaltando. Então há uma combinação ali. E ele perguntou, veja que é uma tentativa de ardil ali de enganar. Né? Mas é estelionato isso. O STF diz que é roubo. Tá? Roubo. E a letra E, né, são atípicas essas condutas. É o caso lá do Wesley Safadão e, se eu não me engano, aí da mulher dele. Beleza? Tudo bem? Então, cuidado aí com isso. Bom, vamos em frente então. Então, a gente já viu aqui as respostas, né? Eu só queria reforçar aqui com você essa questão aqui, ó, sobre ainda a letra correta. Veja, após visualizar a ordem emanada pelos policiais rodoviários estaduais, o agente ciente de que seu veículo era produto de ilícito e no seu interior havia drogas, ele não obedeceu à parada, furando o bloqueio policial e empreendendo fuga. O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo configura o crime de desobediência. É uma questão, né, da FGV. Está correto. Pois a vontade livre e consciente de desobedecer a ordem legal. Então veja aqui que aqui era uma barreira de PRFs, né? Policiais rodoviários estaduais, não eram federais, policiais rodoviários estaduais. Segundo o entendimento do STJ, o crime de desobediência configura-se quando houver descumprimento de ordem de parada emitida por agente público no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública
ante as suspeitas de práticas ilícitas. Tudo bem? Então, cuidado aí com esse detalhe. Certo? Podemos ir para frente, então? Próxima questão? Então, vamos aí para a próxima questão. Veja, uma questão com nível alto, só conhecimento de jurisprudência, mas que pode perfeitamente aí aparecer aí para vocês numa prova. Tá? Bom, seguindo. Questão de 2023. Vamos aí em frente. Vamos lá. Vamos lá para a questão de 2023. Túlio, um conhecido chefe de organização criminosa, olha aí o Túlio, ele plantou uma bomba no automóvel que transportava o presidente da empresa Beta, alvo da ação delituosa. Então tá lá o veículo, né? Um automóvel. Olha que automóvel lindo, meu. Né? Faço o mesmo desenho há mais de 35 anos. O mesmo desenho. A porta, tal, beleza. Então nós tínhamos aí um automóvel. E ele plantou uma bomba. Plantou uma bomba aqui. Certo? Beleza. Veja que o alvo da ação delituosa era apenas o presidente. Mas, olha só, então vamos lá. Plantou uma bomba no automóvel que transformava o presidente da empresa Beta, alvo da ação delituosa, bem como um motorista e um segurança. Dentro tinham 3 pessoas: o presidente, o motorista e o segurança. Tá? Beleza. Túlio detonou o artefato à distância. O Túlio está aqui assim. Então ele detona um artefato aqui. Ó. Não tem aquelas dinamites de desenho? Então, ele detonou um artefato à distância durante o deslocamento do veículo em via pública, o que resultou a morte dos 3. Olha que detalhe interessante. E aí eu te pergunto, pessoal, bom, Túlio ele queria matar só o presidente, mas veja que ele simplesmente, se morrer os outros 2, eu não estou preocupado com isso. Eu quero a morte do presidente, mas eu estou indiferente em relação aos outros presidentes. E eu te pergunto, nessa situação hipotética, em relação à morte do segurança, ele agiu com préter-dolo. O que é o dolo? Dolo na conduta inicial, préter-dolo, mais resultado culposo, não querido. Poderíamos até cogitar isso. Ele age com dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau. Não, ele não age com dolo. Ele age com culpa consciente. Bom, ou ele age com dolo eventual. Ele simplesmente ele não para ele é indiferente isso aí, né? Bom, e aí vocês precisam conhecer a teoria do grau dos dolos, né? Nós temos dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, dolo direto, dolo eventual, né? Nós precisamos entender. Bom, vamos lá. Olha só. Teoria que nós aplicamos para o uso do dolo. Então, o Túlio ele quer matar o presidente. Ele tem dolo direto. Dolo direto. Teoria volitiva. Túlio, ele conseguiu matar o presidente. O objetivo dele ele conseguiu. Então, nós temos o dolo de primeiro grau. Mas veja que, paralelamente a isso, o Túlio atingiu alvos secundários da segurança pública para chegar ao alvo. Então, aqui, o dolo deixa de ser de primeiro grau e passa a ser de segundo grau. A mesma coisa quando o terrorista coloca uma bomba no avião
Mas ele quer matar uma pessoa só, mas ele não se importa com o resultado. Então o dolo passaria desse ponto de vista. Tudo bem? Beleza? Bom, ok. Vamos lá. Vamos ver aqui os outros itens. Já falei para vocês, o préter-dolo não é, porque ele age no préter-dolo com dolo no antecedente e culpa no consequente. É o dolo mais a culpa. Dolo eventual ocorre quando a intenção do agente se dirige a um resultado, mas ele não está preocupado com o outro resultado. O outro também é previsto e, consequentemente, possível a sua conduta. É meio parecido, né? O dolo eventual com o dolo de segundo grau. Dolo alternativo ocorre quando o agente prevê e quer para ele pode ser qualquer um ou outro resultado possível. Não é o caso da questão. Porque no caso da questão ele quer matar o presidente. Culpa consciente quando a gente prevê o resultado, mas espera que ele não ocorra, supondo poder evitá-lo com sua habilidade. Não é o caso também da questão. Culpa inconsciente. Então vamos lá, culpa consciente. A gente prevê o resultado. Ok. Na culpa consciente, ele acha que ele pode evitar o resultado, que ele é técnico o suficiente para evitar o resultado, porque ele é habilidoso para isso. E na culpa inconsciente, o agente sequer previu o resultado. Né? Que, aliás, era pacificamente razoável do que iria acontecer. Olha aí, subjetivamente previsível. Tudo bem? Então veja que não é nenhum desses casos aí. Está muito mais para dolo de segundo grau. E aí nós vamos aqui, ó, dolo direto de primeiro grau. O agente quer a morte do presidente. É exatamente o caso aí. Inicialmente ele quer a morte do presidente. Dolo direto de segundo grau. Consequências necessárias. Não é o que a gente diretamente quer, mas ele tem como certo a ocorrência. É óbvio que se eu botar uma bomba, ele vai botar uma bomba, se ele botar uma bomba no avião, ele vai ter aí um problema. Claro que não vai morrer, ou se ele botar num carro, ele vai ter outros problemas. Isso aí é óbvio. Concordam comigo? Então, tá mais aí para dolo direto de segundo grau. Bom, dolo eventual, o que pode ou não acontecer, mas a gente não se importa de acontecer. Morte de eventuais pessoas próximas, por exemplo, o veículo explode e pode acontecer de ter uma explosão. Alguns autores ainda falam em dolo direto de terceiro grau. Olha só. São as consequências certas da consequência. Suponha que a esposa do presidente grávida também estivesse no veículo. Teríamos dolo direto de terceiro grau quanto ao feto. Então, são consequências certas da consequência. Tá? Teríamos dolo de terceiro grau. Tudo bem? Então, guardem aí essas observações. Certo? Bom, beleza. Bom, só um minutinho aqui, pessoal, resolvendo aqui uma pendência importante, mas vamos seguindo aqui. Próxima questão. Diego adquiriu uma faca com a intenção de assaltar um ônibus. A faca com a intenção de assaltar um ônibus. Ao entrar no veículo que pretendia assaltar, Diego notou a presença de lutadores de jiu-jitsu vestidos com seus respectivos kimonos. Então decidiu descer, olha que interessante essa questão, e procurar outro alvo. O cara chegou lá e queria assaltar. Mas chegou lá, notou a presença de lutadores de jiu-jitsu vestidos com seus respectivos kimonos. Beleza? Bom, que mais?
olha só. Então, essa situação de Diego configura o quê? Ato preparatório impunível, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior ou crime tentado. A gente sabe que o crime tentado ele não se confunde, pessoal, com a desistência voluntária. São coisas diferentes. Crime tentado versus desistência voluntária. Tudo bem? No crime tentado, eu não consigo avançar na conduta porque acontecem circunstâncias alheias à minha vontade. É o caso da questão? Não é o caso da questão. Tudo bem? Já na desistência voluntária, eu posso. É o caso da questão, olha só. Ele desiste porque ele quer, ele nem, na verdade, ele nem começa a ir. Ele quer assaltar, ele sobe no ônibus, mas ele nem quer acontecer, ele nem realiza o núcleo do tipo do assalto. Seria o caso roubo, né? Ele simplesmente subiu no ônibus. Então a gente pode falar em ato preparatório impunível, arrependimento eficaz, arrependimento posterior. É isso que eu pergunto para vocês. Né? Bom, dá uma olhadinha aqui então, pessoal. Veja que ele. E aí é que a gente podia até ficar na dúvida. Isso é desistência voluntária? A desistência voluntária ele começa os atos preparatórios. Mas não continua, pessoal. Tá? Não continua. Bom, então isso aqui, pessoal, veja que só pode ser atos preparatórios impuníveis. A gente não tem aqui nenhum. Em alguns casos, a nossa legislação prevê os atos preparatórios puníveis, mas não é o caso aqui. Por exemplo, maquinários de drogas, enfim. Aqui não é o caso, ele não chega a fazer nada. Então, o que aconteceu aqui é meramente um ato preparatório impunível. Tudo bem? Beleza? Então, cuidado aí com esse detalhe. Certo? Bom, vamos em frente aqui então. Vamos seguindo. Então, olha aqui, ó. Ato correto, né? Ato preparatório impunível. Nessa etapa, conhecido também como conato remotus, olha só, o agente procura criar condições para a realização. Ele está se preparando ainda para assaltar, para roubar. Agora, se essa preparação configurar um delito autônomo, ele pode ser punido. Por exemplo, uma associação criminosa se preparando para cometer o crime. Nesse caso específico, nós já temos a consumação, um ato preparatório punido. Um ato preparatório punido. E isso antes de iniciar a execução. Mas e se iniciar a execução, nós podemos ter algumas situações diferentes. Por exemplo, uma desistência voluntária, uma tentativa ou um arrependimento eficaz. E isso cai demais, a gente precisa saber, parte geral do Código Penal. Então, na desistência voluntária, o agente executa somente uma parte dos atos executórios, mas voluntariamente impede a consumação deles. Tentativa. Aqui, iniciada a execução, não é por vontade própria, espontânea do agente, né? São por circunstâncias alheias à vontade do agente. O cara quer matar de qualquer forma, mas aí chega o segurança lá na hora. Impede com que ele realize a conduta. Aí seria tentativa. E também vamos ter o arrependimento eficaz. O agente termina todos os atos executórios, pronto, descarregou todo o revólver no cara. Mas consegue, com seu arrependimento, impedir o resultado que seja alcançado. Tudo bem? Beleza? Então, aí, peço aí a atenção de vocês. É muito importante a gente não confundir essas
decisões aí, essas possibilidades. Certo? Bom, beleza. Importante essa questão, hein? A título de complementação, apesar da questão não ter cobrado, o Diego poderia responder por contravenção de porte de arma branca. Perfeito. Para quem acha que não é crime mais isso aí, ainda existe essa contravenção, né? Se ele for pego com a arma, apesar de nós termos aí um fato anterior impunível, para o crime de roubo, portar arma branca é conduta típica, tá, pessoal? Que está na lei de contravenções penais. Então, se você tem mania de sair para a rua com o seu canivetinho, toma cuidado aí, tá? Então, muito cuidado aí. Tudo bem? Beleza. Bom, continuando. Adotando-se a teoria objetiva formal, não, essa questão aqui eu acho que não é daqui, tá? Não, sim, desculpa. Vamos lá. Nós adotamos a teoria objetivo formal quanto ao início dos atos executórios. Então, esse é um detalhe importante. O rompimento de cadeado e destruição de fechadura da porta da casa da vítima com o intuito de, mediante arma de fogo, efetuar subtração patrimonial da residência, o STJ foi instado a se manifestar. Isso ainda seria ato preparatório, tá? Ou não, né? Ou ele vai, vamos supor que ele seja pego depois de arrebentar o cadeado. Isso já estaria na fase de execução do crime de roubo? Não. Tá? O STJ entendeu que não. STJ entendeu que não. Tudo bem? Isso ainda seria atos meramente preparatórios. Certo? Para a teoria objetivo formal, detalhado aí pela quinta turma do STJ, cuidado, esse julgado é importantíssimo, tá? Isso pode aparecer aí na sua prova aí. Para a teoria objetivo formal, adotada pela quinta turma, decisão recente, é a prática do núcleo do tipo. Então, quando eu arrebento um cadeado, eu ainda não ingressei no núcleo do tipo do roubo. Olha só que interessante. Para se considerar uma conduta tentada ou meio consumado. Se não realizado esse núcleo do tipo, a conduta vai ser definida aí como mero ato preparatório. Beleza? E olha aí como o professor Jamil Chaim Alves, ele vai dividir essa questão. Nós vamos ter aí a teoria subjetiva. Na teoria subjetiva, nós levamos em consideração a vontade criminosa, o plano interno do autor. Logo, não há distinção entre atos preparatórios e atos executórios. Essa é a teoria subjetiva, que vale o que está na cabeça do autor, uma vez detectado. Então, no caso, quando ele arrombasse o cadeado, para a teoria subjetiva, ele já estaria realizando o núcleo do tipo, ele já queria roubar. Uma vez detectada a vontade de praticar a infração, é possível a punição. Nós vamos ter a teoria da hostilidade do bem jurídico, aqui é só para conhecimento de vocês. Atos executórios são aqueles que atacam o bem jurídico, retirando-se o estado de paz, né? Teoria objetivo formal ou lógico formal é aquela que nós adotamos aí, né? Olha aí, atos executórios são aqueles que iniciam a realização do núcleo do tipo penal. Denomina-se formal porque o parâmetro é a lei, ou seja, a prática nuclear do tipo. Essa teoria era defendida pelo grande mestre Federico Marx. E nós vamos ter o objetivo material. Atos executórios são aqueles que iniciam a realização do núcleo do tipo penal. E também imediatamente anterior, de acordo com a visão de um terceiro observador. Né? Então, não é aí o caso da questão. Tudo bem? Bom, seguindo, vamos em frente. Teoria individual, pessoal. A tentativa começa com a atividade do autor, que, segundo seu plano concretamente delitivo, se aproxima da realização. Olha só, essa foi a teoria defendida por Hans Welser.
Tudo bem? Então, trouxe aqui esse resumo, né, do professor Márcio André, lá do Dizer o Direito, diga-se por sinal, um dos melhores materiais que existem aí há um bom tempo no mercado, e é bom aí a gente ter essa divisão em mente. Bom, até agora nós pegamos aí questões um pouco mais difíceis, né? Vamos para não dizer assim, mas questões mais elevadas. Mas, agora nós vamos aí abaixar um pouquinho o nível, ah, nós vamos aí para uma questão aí um pouco mais tranquila. Bom, ainda quanto aos crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa correta. A conduta, olha aí, a diferença substancial entre o roubo seguido de morte e o latrocínio reside nas circunstâncias. No primeiro caso, ou seja, no roubo seguido de morte, a morte decorre de culpa. E na segunda, de dolo. Bom, essa é uma questão antiga, de 2007, né? São quase aí 10, 16 anos. A extorsão mediante sequestro é uma das infrações mais graves entre as incluídas no Código Penal. A pena prevista para essa infração varia de 24 a 30 anos, a maior do Código Penal. Então a banca deu esse gabarito aí como correto, tá? Mas veja que ficou bem mal feito, né? Ela colocou de maneira genérica, né? A pena para essa infração varia de 24 a 30 anos, a maior do Código Penal. Tecnicamente isso está errado. Porque a extorsão mediante sequestro ela pode se dar de várias formas. Né? O artigo 159 ela tem a modalidade simples, né? Qualificada pelo decurso de prazo, qualificada pela lesão corporal de natureza grave, qualificada pelo resultado morte, né? E aí as penas podem variar entre 8 e 30 anos, e não 24 a 30. Então essa questão era fortemente candidata a ser anulada. Todavia, se a questão fosse mais específica, afirmando que a extorsão mediante sequestro, quando ocorre a morte da vítima, apresenta uma das maiores penas do Código Penal, teríamos aí a resposta como correta. Aí sim. Tudo bem? Mas vamos ver a letra C. O esbulho possessório, caracterizado pela invasão de prédio público ou privado, mediante violência à pessoa ou grave ameaça, não constitui ilícito penal. Então, está dizendo que isso não está no Código Penal. Apenas é um ilícito civil. Então, olha só o que vai dizer o artigo 161 do Código Penal. Vou colocar aqui para vocês, ó. Esbulhar, ó, invade com violência ou grave ameaça ou mediante concurso de duas ou mais pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. Então, absolutamente errado. É crime sim, tá? Se você pretende aí realizar essa conduta, cuidado, você está cometendo crime. Se o agente usa de violência, incorre também na pena. Então, se além do espulho ele ameaça, ele causa uma lesão, ele vai responder por esses crimes também. Cuidado, se a propriedade é particular e não temos violência, então aquela invasão lá silenciosa, aí nós vamos ter que proceder mediante queixa. Tudo bem? É claro que se for violenta, aí nós vamos ter ação penal pública incondicionada. Letra D. O abuso de incapazes, por não ser considerado, deixa eu voltar aqui. O abuso de incapazes, por não ser considerado crime contra o patrimônio, não está previsto no Código Penal, mas apenas no ECA. Pessoal, o abuso de incapaz não tem previsão no Código Penal? Errado, tá? E outra questão, artigo 173. E também está errado aqui quando fala que não pode ser considerado um crime contra o patrimônio. É possível. Olha o que diz o artigo 173. Abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor ou da alienação ou debilidade mental de outro, induzindo a qualquer deles a prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. É crime sim. Então, ó,
abusar em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão, inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outro, isso lá em 2007, induzindo alguém, na verdade, até hoje, né, prevalece. Nós temos lá a corrupção de menores no Código, no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 244b, mas veja aí que existe aí o abuso de incapazes, artigo 173, tá? Induzindo a prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro. Está lá no 173, ainda está valendo, estou com o código aberto aqui, ele não foi revogado pelo 244b. Tá? Bom, agora eu queria conversar aqui sobre essa questão do estelionato. Isso é muito importante, as bancas adoram a questão do estelionato. A gente precisa aí dar uma olhada nessa questão do estelionato. Bom, então ele fala que a diferença entre, deixa eu só voltar na questão, que a diferença entre o roubo seguido de morte e o latrocínio reside nas circunstâncias, não é estelionato não, latrocínio, desculpa. Então ele vai falar que no roubo seguido de morte nós temos que a morte decorre de culpa e no segundo de dolo. Cuidado, na verdade, a diferença aí entre ambos está relacionada com a intenção do agente, o dolo do agente. É isso que a gente tem que levar em consideração. Qual era a ideia inicial do agente? Tá? Então, muito cuidado aí, não é substancial aí, como ele diz na questão. Tá? A principal diferenciação é o que passa na cabeça do agente. Então, vamos lá. Bom, o roubo seguido de morte é uma figura que ocorre quando alguém ele quer realizar o roubo, mas acidentalmente, cuidado, essa palavra faz toda a diferença, ele vai causar a morte da vítima, mas ele em nenhum momento passou na cabeça que ele queria matar. Nesse caso, a morte da vítima ocorre por culpa, ou seja, por aqueles elementos da culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Mas veja que não há o dolo, uma vontade dirigida e consciente para matar. Em alguns sistemas jurídicos, esse crime pode ser chamado de homicídio culposo durante o roubo. Outra coisa completamente diferente é o latrocínio, pessoal. Aqui nós estamos diante de um crime muito mais grave. Né? Durante um roubo, aí sim nós vamos ter aqui a intenção deliberada, ou seja, o dolo, eu quero agora matar a vítima. Então veja, diferentemente do roubo seguido de morte, no latrocínio o autor age com dolo, ou seja, ele age dirigido àquilo, com a intenção de matar ou assumir o risco de causar a morte para consumar o roubo. Ele precisa matar para consumar o roubo. Então a diferença fundamental está na ideia do agente, na intenção do agente. No roubo seguido de morte, a morte ocorre naturalmente sem culpa, sem intenção de matar. Enquanto no latrocínio, a morte é resultado de dolo. Né? Cuidado! O professor Rogério Sanches, o grande professor Rogério Sanches, né, qual eu tenho grande respeito, né? Veja, eu tenho um grande respeito, veja o que ele diz. No crime de roubo, os resultados de lesão grave ou morte podem derivar de dolo ou culpa. Olha o que diz o professor Kleber Masson também. O resultado agravador de lesão corporal grave ou morte para fins de caracterização do roubo qualificado pode ser provocado de dolo, um dolo com culpa. E aí ele traz algumas fórmulas possíveis. Olha aí pra gente. Então, primeiro nós tivemos um roubo doloso. Em segundo, nós tivemos uma lesão corporal grave. Mas essa lesão corporal grave ou morte foi a título de culpa. Ou nós temos um roubo doloso, mas a lesão corporal grave ou a morte foi a título de dolo. Veja que em ambos os casos, o roubo qualificado pela lesão corporal
grave ou pela morte, né, estará consumado. O roubo qualificado, portanto, é um crime qualificado pelo resultado, mas não necessariamente pré-ter doloso. O que é o crime pré-ter doloso? Dolo no antecedente e culpa no consequente. Pode ser que seja dolo no antecedente e dolo no consequente. Tudo bem? Por isso que a gente precisa tomar cuidado. E a letra B, né, a gente já falou aí que ele foi infeliz nessa determinação. Bom, vamos aí então para a próxima questão. A questão traz aí um texto gigantesco. Bom, vamos aí. Olha só. Acamado em razão de uma intoxicação alimentar, e impossibilitado de ir ao restaurante onde trabalhava como manobrista, no seu dia de folga, José pediu a Pedro, seu amigo e companheiro de quarto, eu já até fiz essa questão, que fosse lá com a devida autorização receber o salário mês, que na volta de casa deixasse uma camisa e uma gravata na lavanderia. Beleza. Então, dirigindo-se até o local, Pedro, depois de receber o salário do amigo, ao notar um movimento intenso, vestiu a camisa e a gravata. Veja que José estava de boa fé. O Pedro que inverteu o dolo. Pedro que resolveu vestir a camisa e passar-se por manobrista. Primeiro detalhe é esse da questão. Sem qualquer dificuldade, alegou estar no primeiro dia de trabalho e convenceu uma cliente do restaurante que acabara de chegar em seu veículo novo, importada, a entregá-la as chaves do veículo para estacionar. Então veja que ele tenta enganar a mulher que chega com um carrão, né, com um Jaguar lá. Dela ainda recebendo uma gorjeta, ainda levou R$ 100 de gorjeta. Ato contínuo, depois de deixar a camisa e a gravata na lavanderia, evadiu-se com o carro e com a gorjeta do salário de José, ainda encontra um comerciante conhecido como receptador de produtos roubados. Então, esse amigo aqui é o verdadeiro amigo da onça, né? Beleza. Na negociação, Pedro entregou-lhe o veículo e a gorjeta em troca de uma Belina com um motor recondicionado. Efetivada a troca, ambos foram presos pela polícia, que acompanhava aí as atividades ilícitas. Bom, o enunciado da questão. Considerando a ação de Pedro contra a cliente do restaurante, vamos ver então. O que há aí? O uso de ardil para possibilitar a subtração do veículo caracteriza o uso furto mediante fraude. Não houve subtração, pois a própria vítima foi induzida ao erro por meio de ardil. Entregou a agente a vantagem ilícita. Nesse caso, o crime foi de estelionato. Então, ele quer saber a clássica diferenciação aqui. É estelionato, o caso do manobrista, ou é furto mediante fraude, né? Basicamente é isso. C. Como Pedro não teve a intenção de ficar com o veículo, transferente a terceiro, praticou o crime de receptação dolosa ativa em coautoria com o passivo, né? com o receptor passivo. D. Pedro não praticou nenhum crime, pois a vítima entregou-lhe o veículo. Isso aqui, obviamente, que ele praticou. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. O gabarito foi a letra B mesmo, tá? Crime de estelionato. E aí, olha a diferença. No furto mediante fraude, o bem é retirado da esfera de disponibilidade da vítima, mas ele não percebe isso. É aquele cara extremamente sorrateiro, né? A vítima sequer sabe que ela está sendo aí afanada do seu bem. Então a vítima entrega o bem ao agente que de forma indevida retira o objeto da esfera de vigilância dela. Não é o caso do narrado na questão, não é o caso do manobrista, tá? Então veja, a fraude é um mecanismo, é uma palavra interessante, ó, estratagema utilizado pelo agente para lubridiar a vítima de modo a retirar a violência sobre o bem, permitindo subtração. Né? O núcleo do tipo é subtrair, a fraude é qualificadora do delito. Então nós temos aí duas espécies de furto qualificado pela fraude. Furto qualificado pela fraude tradicional e o atual furto qualificado pela fraude eletrônica.
O estelionato é diferente, a vítima entrega, mas de maneira voluntária. Ela cai na lábia do agente, né? E o agente recebe de má fé. O núcleo é obter e a fraude é elementar do crime. É exatamente o caso aí do test drive, né? Do golpe do manobrista. Olha aí. Se a gente for pensar, nós estamos muito mais para o estelionato, né? Se a gente for fazer uma análise técnica, né? Mas aí que a jurisprudência vem e diz, para contrariar todo o entendimento que a gente faz até agora, né? O posicionamento jurisprudencial está baseado na precariedade da posse, principalmente em motivos de política criminal. A jurisprudência vai buscar a proteção da vítima relativamente à reparação do dano, tá? Já que os contratos de seguro são obrigados ao ressarcimento de crimes de furto e roubo, mas não estão isentos na hipótese de estelionato. Então, veja, eu expliquei aqui tudo para vocês como é no mundo do direito penal. Mas aí vem a jurisprudência e fala, olha, se for considerado como estelionato, não vamos ter cobertura dos seguros. Então, nós vamos tratar que essa situação é furto mediante fraude. Tudo bem, pessoal? É isso que a jurisprudência do STJ vai entender. Veja, como o Pedro não teve a intenção de ficar com o veículo, a próxima questão, transferindo-se para a terceira, ele praticou o crime de receptação dolosa ativa em coautoria com receptor passivo. Veja que o Pedro ele não vai responder pela receptação, né? O réu que pratica o crime antecedente. Já que, cuidado, a ação posterior é considerada um pós-facto não punível. Olha o que vai dizer o professor Rogério Greco. Não pode, entretanto, ser considerado sujeito ativo do delito de receptação aquele que de alguma forma participou do cometimento do crime anterior, sendo que posteriormente adquiriu a res pagando aos demais agentes a quantia que lhe correspondia, pois nesse caso será considerado um fato pós-impunível. Tá? Então, o Pedro ele não vai responder como receptação, tá, pessoal? Assim, imagine-se a hipótese daquele que, tendo juntamente com os demais dois agentes praticado um roubo e uma joalheria, depois da divisão em partes iguais, resolva adquirir, mediante pagamento em dinheiro, a parte que lhe coube aos outros companheiros da empresa criminosa. Nesse caso, o seu comportamento deverá ser considerado um pós-facto impunível. Ele não pode responder pelo roubo e ainda pela receptação. É isso que o professor Rogério Greco vai dizer aí para nós. Tudo bem? Beleza? Então, muito cuidado aí com esse detalhe. Tranquilo? Beleza. Cuidado aí e vamos seguindo aí. Bom, vamos em frente. Próxima questão. Próxima questão aí. Só um minutinho. Também a mesma questão, olha só, o mesmo enunciado, né? Agora ele quer saber da conduta do Pedro. Né? Na outra questão não era aí, salvo melhor juízo, a conduta do Pedro. Né? Vamos ver aqui. Na primeira questão ele estava querendo saber a conduta de Pedro contra a cliente do restaurante. Então a gente viu que o resultado aí, a resposta é para uma política criminal, né? Furto mediante fraude. É para uma questão de política criminal. Tá? Mas veja, agora na próxima questão, ele quer, no que concerne a conduta de Pedro, ele praticou o crime de apropriação indébita ao se apropriar a conduta que lhe foi confiada. Ele praticou o crime de furto simples ao subtrair para si, no caso, o dinheiro de José. Ele praticou, com relação à camisa e à gravata, o ilícito penal conhecido como furto de uso, pois ao final da sua ação devolveu as roupas no que se encontrava. Né? Veja, olha o Pedro, ele pegou o dinheiro, né?
deixasse uma câmera no dia, receber o salário do amigo. A partir desse momento, veja que ele já tem uma conduta de apropriação indébita. Ele foi confiado aquela conduta, ao notar o movimento intenso, vestiu a camisa, a gravata e passou-se como motorista. Bom, beleza então, pessoal?